Paz do Senhor, querido, minha querida, muito bom dia para você, para toda a sua família, onde quer que você esteja. Você já me conhece, eu sou o ministro Ítalo Rosendo e eu tô aqui na minha obra, tá vendo? Tô aqui na minha casa, onde nós vamos construir o nosso humilde lar, né? Porque Deus tem nos abençoado. E eu quero falar com você sobre pregações, sobre agendas, sobre chamado, porque algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, né? Como funciona, como se faz, como se monta um sermão, como funciona desde eu quero pregar até eu consegui pregar, fui convidado, como fazer. Eu quero dizer para você que não é fácil, sim. Por que eu estou gravando aqui na minha obra? Porque o chamado ele tem que ser feito como uma obra. Toda obra, antes de começar, você precisa ter algumas coisas em mente. Você precisa já saber aonde você vai consolidar o seu espaço. Você também precisa que alguém ou você saiba, né, como você vai erguer esse monumento. Se for num solo, você precisa estudar primeiro o solo. Por isso que eu falei que você precisa saber aonde você vai começar a fazer isso. E todo chamado ele precisa ser como essa parede, ser construída de bloco a bloco. Sendo que não adianta você tentar erguer um bloco em cima do outro. Não, não vai dar certo. Tá vendo que entre um bloco e outro existe uma massa ou uma cola? O seu chamado ele tem que ser mais ou menos assim. Precisa ser bloco a bloco, porém tem que ter alguma coisa que une, alguma coisa que deliga, alguma coisa que segure o seu chamado. Se você tem certeza que você foi chamado para louvar, você precisa dessa cola, você precisa dessa massa, desse cimento para poder unificar o teu chamado com a sua persistência. Você está entendendo? Ó, Júnior dos Santos, ô meu querido, a paz, bom dia, tudo bem? Compartilha aí, tá? Vamos lá, é uma live, é uma coisa rápida. Sabe, minhas lives são rápidas, né? Então, vamos lá. O chamado, como começa? Começa primeiro quando você tem o desejo de ministrar, o desejo de louvar, o desejo de fazer a obra, na verdade, né? Porque mesmo que você não tenha o dom de louvar, eu sou um crente das antigas, que eu acredito que mesmo que você não tenha o chamado, se você tem o desejo no seu coração, alguma coisa você pode fazer nesse sentido pela obra. Eu conheço pessoas que não cantavam exatamente nada, eram desafinados, assim como eu, certo? E mesmo assim, por quererem, persistirem tanto, eles oraram, eles buscaram e eles fizeram cursos. Isso é muito importante. Eles fizeram cursos para crescer e desenvolver na área que eles querem. Eu e minha esposa conhecemos alguns cantores que eram totalmente desafinados, desalinhados, como eu falei, e após fazerem cursos, eles melhoraram. Lembra daqui da questão que eu falei? Ó, entre um bloco e outro do seu ministério tem que ter isso aqui, ó, uma massa que ligue o seu sonho, o seu desejo ao seu sonho. E foi exatamente isso que esses cantores fizeram. Tinham o desejo, não sabiam cantar, não sabiam, tinha apenas o desejo, mas foram buscar conhecimento. Então todo chamado ele começa assim. Isso vale para você que é pregador. Talvez a sua mensagem não ande da forma a qual você espera, né? Talvez as suas mensagens não desenvolvam. Por quê? Te falta alguma coisa. Será que falta um conhecimento na palavra? Será que falta um conhecimento extra? Porque muitas pessoas se enganam achando que para ter uma boa mensagem, ele tem que estudar só a Bíblia. Meu irmão, a Bíblia é um manual lindo, mas é um manual de fé e de prática. Para a pregação, a Bíblia ela é inspiração, é a palavra pura de Deus. Sendo que nos dias que nós vivemos, você precisa buscar outros conhecimentos para agregar. Por quê? Eu falo isso com propriedade e provo. Veja bem, como você vai falar sobre filosofia se você não souber o que é filosofia? Como você vai falar sobre matemática se você não estudar o que é matemática? Aí deixa eu te perguntar, você aprende matemática na Bíblia? Nós temos ali multiplicação, nós temos divisão, nós temos subtração. Isso nós temos dentro da palavra sim. Mas você precisa falar com propriedade, então você precisa ir mais a fundo buscar isso. E como você vai fazer para ir buscar isso mais a fundo? Você vai ter que estudar. Aí quem é que desenvolveu bem a matemática? Você vai ter que estudar sobre Einstein, você vai ter que estudar sobre outros matemáticos, entendeu? Então você não pode ficar preso somente a
a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Como eu disse, a Bíblia ela é seu manual de fé e prática, mas você precisa buscar um conhecimento lá fora. Você precisa entender que foram os sumérios que constituíram os números que nós conhecemos e outros conhecimentos mais. Então você precisa buscar os conhecimentos extras. Não basta apenas você ficar em escola dominical. É boa, é maravilhosa a escola dominical, mas se você quer ser um pregador de verdade, se você quer ser um cantor de verdade, se você quiser ser um pastor de verdade, você tem que buscar conhecimento. Principalmente por esse motivo que eu vou te falar agora, ó. Deus vai fazer, se você tem essa chamada, esse desejo, seja ela qual for, Deus vai botar pessoas no seu caminho que têm um conhecimento exacerbado, tem um conhecimento muito grande. E como é que você vai falar com essas pessoas com seu linguajar limitado, com seu conhecimento limitado? Meu irmão, se você quer sabedoria, você tem que correr atrás. Você não ia saber ler e escrever se você ficasse parado em casa, trancado, só lendo a Bíblia. Ah, irmão, mas existem pessoas que aprenderam a ler e escrever lendo a palavra. Sim, mas bota na ponta do lápis quantas essas pessoas são. É uma em 1 milhão, é uma em 100, sabe? É um número muito reduzido. Então, eu acho muito mais fácil e prático, tá? Que você pegue e estude, entendeu? Eu estou querendo praticar um curso de oratória. Por isso que eu estou gravando essa live. Estou querendo mostrar como a pessoa monta de as pesquisas, como ela fala, como ela respira, como ela prepara todo o ambiente, você saber analisar como você vai chegar lá na igreja, que tipo de igreja você vai pregar, porque olha só, você faz aquilo que Deus manda, certo? Sendo que você precisa analisar a igreja que você vai estar ministrando, porque ali dentro pode existir pessoas de diversas patentes, vamos assim dizer, de diversos níveis sociais. E infelizmente, não me entenda mal, infelizmente, existem pessoas que vivem em classes sociais diferentes, pessoas que têm conhecimentos diferentes, pessoas que têm um intelecto diferente. Então não adianta você querer falar rebuscado demais, falar com muitos detalhes, muitas para uma pessoa que você vai tirar pérola aos porcos. Entenda bem, não estou chamando ninguém de porco, hein? Não vai depois me crucificar aí não, tá? São pessoas que infelizmente não teve acesso a uma boa educação, ou não buscaram uma boa educação, enfim, grandes são os fatores que podem determinar essa situação. Então você precisa saber analisar muito bem isso antes da pregação e durante a pregação, porque por experiência própria, eu já passei em igrejas grandes, monumentais, onde eu fui pregar, e na igreja, embora a igreja fosse muito bonita, muito grande, muito pomposa, as pessoas que compunham aquela igreja eram pessoas muito humildes. Então não ia adiantar eu falar porque a exegese, porque a temática e porque o linguajar do grego pro hebraico e etc e tal. Não ia adiantar, porque as pessoas não iam entender nada. Então, nesse caso, as mensagens ela tem que ser reta, direta e simples, como Jesus fazia. Pega as mensagens de Jesus. Jesus sempre falou simples, o mais simples possível. De vez em quando ele lançava uma parábola aqui e ali, mas todo mundo entendia, porque era costume daquela época exercer parábolas. Então Jesus falava parábolas para o povo poder entender o que é que ele queria explicar. Você está entendendo? Então, nós temos que ter isso em mente. Então, nós falamos sobre o chamado. Vamos falar sobre agenda aqui. Agenda. Como é que faz? Aí, nós vamos entrar num campo muito delicado. Iniciar uma... convidar... Não. Vamos entrar num assunto muito delicado aqui agora, que é a questão de agenda. Por quê? Nós vamos entrar no seguinte. Você é pregador ou você é cantor. E aí as pessoas dizem assim, irmão, de graça você recebe, de graça você dá. Pera lá, também não é bem assim. Nós temos que analisar alguns pontos. Ponto número 1. A pessoa que está convidando, por que é que ela está convidando? A igreja que está convidando, o pastor, por que o pastor está convidando? Ele quer um pregador, um cantor de fora, ou porque é amigo deles, ou porque é um evento e quer alguém que venha ministrar uma palavra, que normalmente é isso, né?
que é alguém de fora, para renovar alimento para o povo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí. Primeiro os pastores, primeiro as igrejas. Por quê? Tem que saber quem é que está botando em cima do seu púlpito. Você não vai sair por aí botando qualquer um em cima do seu púlpito. Pastor Eduardo, pastora Mônica, um abraço, grandes homens de Deus, tem um ministério ali em Vargem Grande, se eu não me engano, Vargem Pequena, igreja abençoada. Você que está aí me assistindo, que é de Vargem Grande, procure ele nas redes sociais, que é bênção, é bênção. Agreguei lá um tempo com eles, são homens e mulheres. A esses pontos, as igrejas, falando das igrejas. Porque se você convida um pregador para ir para a sua igreja, um cantor para ir para a sua igreja, o mínimo você tem que fazer. Porque você não sabe qual é a vida que esse pregador está levando. Primeiro de tudo é fazer uma análise onde esse pregador mora. Vou me usar como exemplo, o Ítalo mora em Jacarepaguá. Então eu vou pegar nas redes sociais desse cara, hoje em dia está muito fácil. Pega nas redes sociais desse cara e vai pesquisar a vida dele. Porque às vezes você pode estar convidando um sem vergonha para estar em cima do púlpito para alimentar o seu povo, para alimentar a sua igreja. Aí depois o povo fica acetado, os pastores se preocupou em saber como que é a vida do cidadão. Aí fica fácil. Lembra da história que eu falei? Tijolo sobre tijolo? Por isso que eu estou gravando aqui, para quem está chegando agora, eu estou falando sobre ministério, sobre agenda, sobre pregação, sobre louvor. Então, para você ter um ministério abençoado, você precisa começar bloco por bloco. Sendo que entre um bloco e outro, você tem essa massa de ligação aqui, ó. E isso aqui é o que faz a diferença, porque sem isso aqui, meu amigo, a tua parede não fica em pé, o seu ministério não fica em pé, a sua casa não fica em pé, a sua família não fica de pé, você não tem chamada se você não tiver isso aqui, essa cola que liga entre um bloco e outro. Você tá entendendo? Então, vamos lá. Camarada, fazer? Tem que chegar e perguntar pro camarada. Dá para pregar aqui na igreja, no evento X, Y, Z, você tem como chegar aqui na minha igreja? Olha isso, irmão. Isso é uma pergunta que muda a vida de qualquer pessoa, de qualquer pregador. Porque por diversas vezes eu fui convidado para pregar e o pastor nem sequer, sabe? Ô, irmão, tá tudo bem? O irmão chega aqui? Não, só, irmão, vem. Aí eu fui. Por muitas vezes eu fiz isso. Tirei do meu bolso o dinheiro da passagem e fui até o local para poder ministrar. Ministrei, contando que eles fossem me abençoar com alguma coisa, pelo menos com a passagem, né? Pelo menos a passagem, né, irmão? Poxa, você vai tirar o pregador dele lá dos cafundé do Judas, vai levar para lá e nem vezes não. Isso é totalmente errado, totalmente errado. Irmão, só tá indo por causa de dinheiro? Não, é como eu falei, você não sabe qual é o tipo de vida que esse homem, que essa mulher estão levando. Porque se esse homem e se essa mulher estiverem levando uma vida difícil, tem a unção, tem a chamada, sim, mas de repente Deus abriu essa porta de pregação, não para ele viver dela, mas como um escape, entendeu? Porque Deus nunca deixa os seus filhos desamparados, entendeu? Nunca. Você que está me assistindo aí, você está conseguindo me atender? Dá um oi para mim aí, para ver se você está entendendo. Cássia, grande amigo, Cássia, eu falei com a Asteca, a gente precisa fazer um almoço, cara. Marcar um almoço aí. Então, vamos lá. Aí o mínimo que você tem que fazer, como igreja, que vai convidar um cantor, um pregador, é você pelo menos arcar com os custos da passagem do camarada. Se vai dar lanche, se vai dar oferta, isso aí é um problema seu da igreja, entendeu? Mas procura saber como que é a vida do pregador. Eu tenho certeza que o pregador vai pregar com muito mais ênfase, muito mais feliz, porque tudo que eu tô falando é experiência própria, tá? Eu já fui convidado para pregar em lugares onde eu sabia que a pessoa podia abençoar a minha vida e não abençoou, entende? Simplesmente por puro egoísmo, entendeu? Aí eu saí, gastei os últimos centavos que tinha na minha carteira com Uber, fui até o local, preguei, voltei de ônibus porque não tinha, era um lugar perigoso, já estava tarde da noite e a pessoa não teve nem a hombridade de chegar e agradecer, de falar, poxa, muito obrigado, que Deus te abençoe. Simplesmente chegou e me dispensou assim de mão vazia, né? E em casa tinha uma criança com o bico aberto querendo leite, entendeu? Entende? Essa aí sou eu. Ó, viu? Essa aí sou eu, minha filha falando. Entende? Então vamos lá, nós fechamos a agenda aqui. Então, se você vai fechar uma agenda, tá? Se você é a igreja, vai fechar a agenda com o pregador,
Procure saber quem é ele primeiro, das necessidades dele, se ele tem como chegar na sua igreja. Amém? Agora, agenda. A Bíblia diz que você tem que procurar ajuda com os santos. Procura ajuda com os santos. Meu irmão, se você foi convidado para pregar e está passando alguma dificuldade, a igreja te ligou para você ir para lá, meu irmão, expõe tua situação. Pastor, situação é essa. Eu tô com uma dificuldade assim, 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 não tem como chegar aí. A igreja pode, olha a diferença de pode e eu quero. Pode é, se puder me ajudar, ajude. Se não puder, não ajude. E eu vou assim mesmo. Agora, eu quero. Eu só vou se você me der tanto. Não, se você não me der, eu não vou. Entendeu a diferença? É isso que nós temos que ter em mente, tá? É isso que nós temos que ter em mente. Então nós falamos sobre chamado, nós falamos sobre agenda. Agora vamos falar sobre pregação. Irmãos, olha só. Uma das coisas que tem acontecido no nosso meio é o seguinte: pregadores e cantores não se preparam, não estudam, não buscam o Senhor, sabe? E querem subir e dar qualquer tipo de alimento pro povo. Aí eu pego um pedaço de cana, de madeira, um pedaço de pau e dou nos cornos desse povo, principalmente dos pastores. Por quê? Não procurou fazer aquele primeiro exercíciozinho que eu falei lá na frente. Qual é a vida do cidadão? Entendeu? Quem é esse camarada? Aí bota um camarada sem unção, bota um camarada sem conhecimento, bota um camarada que veio sabe Deus lá de onde, e depois igreja, fica arrumando problema para sua igreja. Você tá entendendo? O Júnior falou uma coisa aqui, ó. Eu acho que pregar deveria ser de graça, assim como louvar. Júnior, mas é de graça, é de graça. A única coisa que não é de graça é o seguinte: você tem uma profissão, certo? Você teve que pagar ou adquirir o conhecimento de alguém que pagou, que estudou para poder ter esse conhecimento. Aí você passa esse conhecimento e alguém te reembolsa por isso, certo? A pregação, ela também tem que ser assim, sendo que ela é passada a mensagem de graça. A única coisa que não é de graça é os estudos que quem prega e quem canta faz. Como eu disse, quem cantou, quem já amanheceu com um dom, vai cantar. Mas essa pessoa precisa de técnica. Não adianta, meu irmão, não adianta. Não vai existir pessoas que cantem perfeito. Não vai. Mesmo concurso, não vai. Sendo que pessoas podem ser aperfeiçoadas. Entendeu? Podem ser aperfeiçoadas. Sendo que ela precisa de gerar um custo. Ela vai ter que fazer um curso, uma fonoaudióloga. Eu conheço pessoas que cantam muito bem e tem problema de dicção. Entendeu? Em vez de ela falar rua, ela fala igual Cebolinha, lua. Entendeu? São pessoas que sabem, aí tem que pagar alguém para poder instruir elas. A pregação é o mesmo jeito. São pessoas muito eloquentes, pessoas que têm um conhecimento bom de Bíblia, têm um conhecimento teológico exageradamente bom, mas não sabe montar um sermão. Na hora de pôr em prática, a pessoa não sabe. Ela não sabe como estruturar um sermão para chegar na hora e não se perder. Tudo que eu estou falando é por experiência, tá? Eu tinha esse problema. Eu sei que as pessoas falam para mim, olha, você fala muito bem, você consegue dialogar muito bem. Mas eu tinha um problema que eu não sabia estruturar um sermão bonitinho. Porque chegava na hora de pregar, mensagem, mas não anotava. Ou quando anotava, não conseguia seguir o que eu tinha anotado, tá entendendo? Tudo é a forma como você prepara o seu sermão. Se o seu sermão for fraco, a sua mensagem vai ser fraca, meu irmão. Você pode ter unção, mas se você não souber expressar essa unção, não vai adiantar nada. Não vai adiantar, entendeu? Então você tem que falar bem. Quer ver um exemplo disso dentro da Bíblia Sagrada? Moisés e Arão. Pensa comigo aqui, olha só, isso aqui dá tema para uma mensagem muito gostosa, muito boa. Quem é que a Bíblia diz que estava acompanhando Arão lá na conversa com o faraó? Com Moisés, desculpa, lá com o faraó. Era Arão, certo? Aí você vê Moisés, quando o Senhor chama ele lá na sarça, pesado de boca, eu não sei falar. Aí, então leva Arão com você. Mas pensa bem comigo, como é que Moisés não sabia falar, era pesado de boca?
Me explica isso aqui. Se o camarada cresceu no Egito, o Egito era um lugar, era a potência da medicina e da ciência no mundo antigo. Moisés sendo príncipe do Egito, tu acha mesmo que o camarada não tinha conhecimento sobre ciência, sobre medicina, sobre matemática, sobre agronomia, sobre história, filosofia? Tu acha que esse camarada não tinha conhecimento? Claro que ele tinha. E tudo isso foi porque ele estava lá. Mas quando chegou para se tratar sobre a Deus, aos céus, ele precisava de alguém que tinha intimidade. Ele precisava de alguém que conhecesse essa situação a fundo. Então, o nosso grande problema é exatamente esse. Nós temos o chamado, nós temos a unção, mas nós não sabemos expressar. Nós não sabemos falar. E eu tô querendo montar um curso justamente voltado em cima disso. Porque, vamos ser sinceros, existem cursos aí muito bons de pessoas assim, realmente assim, chamadas por Deus para fazer isso, mas infelizmente curso, eu mesmo quero fazer um que custa 500 prata, outro de 2.000. Mas ó aqui minha casa aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Minha casa está em construção, ó, não tem telha ainda. Eu tô lutando para botar telha, ó. Eu tô construindo. E aí muitas das vezes a gente não tem, vou botar aqui. Nós não temos o recurso necessário para fazer isso. Aí eu pensei, bom, eu tenho esses recursos, o recurso estrutural. Eu sei elaborar um sermão, eu sei utilizar a dicção. Sai daí, Sofia, sai daí, você vai acabar derrubando o meu negócio, minha filha aqui. Eu sei elaborar toda uma estrutura direitinho, mas eu preciso passar isso para alguém. E eu também na minha obra, entendeu? Eu pensei assim, então por que não fazer isso? Lembre-se, eu não estou cobrando pela pregação, estou cobrando pelo meu conhecimento. O Júnior, eu concordo com você, tá? A pregação e o louvor tem que ser de graça, sim. Com certeza tem que ser de graça. A única coisa que não é de graça é o conhecimento adquirido e o conhecimento passado, tá? Você vê que depois os pergaminhos que eram distribuídos para as pessoas estudarem, eles eram muito caros, nem todo mundo tinha acesso a eles. Lembra quando Jesus estava ensinando no templo? As pessoas ficaram maravilhadas como é que uma criança tinha tanto conhecimento que ele era pobre, tá? Porque tinha conhecimento. Ô Luana, olha essa Luana aí, ó, gente, foi uma jovem minha, da época aqui do pastor Alex, há muitos anos atrás, tá nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Luana? Tá? Grande beijo na sua família, um abraço no seu esposo aí, pra você, tudo de bom, viu? Fica com a gente, nos ajude aí, compartilha aí, tá? Então, é complicado, mas o conhecimento em si, ele tem que ser passado adiante. Não adianta nada eu também adquirir conhecimento e ficar pra mim, tá? Agora, você pode fazer isso sozinho? Com certeza você pode fazer sozinho. Você pode. E eu dou dicas de como você pode fazer isso, tá? Eu vou tentar fazer uma live todos os dias, tá? Só pra dar dica, né? E algumas eu já... Vamos ver o que o Júnior falou aqui. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Exatamente. Sabe por que isso aí, Júnior? Sabe por quê? Aí, ó, aí é o que eu te falo, ó. Conhecimento. Excelente texto que você trouxe aqui sobre isso. Olha o que acontecia. Jesus entrou no templo e dentro do templo eles estavam fazendo comércio. Mas comércio mesmo, era praticamente uma feira naquele lugar. Ali estavam vendendo ervas, estavam vendendo tecidos, estavam vendendo animais, estavam vendendo comida. E isso realmente caracteriza comércio. Realmente. Agora eu te pergunto, no templo é lugar disso tudo? Até eu, se eu entro na minha igreja hoje e eu vejo que lá estão vendendo pomba, estão vendendo legumes, estão vendendo comida, estão vendendo no lugar do culto, no lugar de adorar, no local de oferecer sacrifício, meu irmão, eu desço a lenha em quem tiver que descer lá dentro, porque tá errado. Tá errado. Por isso Jesus fez isso. Por isso ele fez isso. Entendeu? No templo é lugar de adoração, sacrifício e ensinamento. Grava essas três coisas, tá? Isso serve para minha vida e para sua vida. No templo é lugar de adoração, sacrifício e entendimento. É lugar de ensinamento.
acerca de Deus. Já pegou? Estuda lá o que é teologia. Estudo tratado acerca de Deus. Entendeu? Essa é a definição da teologia, ou uma das definições, seja lá como você queira entender, interpretar isso melhor. Entende? Então, a questão é o seguinte, quando eu digo sobre cobrar para pregar, né? Eu não disse, mas falar sobre cobrar para pregar, cobrar para cantar, é um tema que eu não queria me aprofundar, porque gera muita polêmica. Mas, como minha esposa diz que eu sou polêmico e o vizinho começou a fazer barulho, glória, lá vai. A pessoa ela tem que simplesmente, pelo menos, se autovalorizar. Em que modo? A pessoa pode pegar... Tá me ouvindo bem por causa desse barulho aí? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Porque o vizinho tá em obra aqui, igual a mim, mas ele tá fazendo barulho. A pessoa ela tem que se autovalorizar, né? De que forma? Eu não vou tirar da boca do meu filho para poder alimentar os outros. Desculpa, não vou. Então, pelo menos a passagem a igreja tem que arcar. Quando de cobrar para pregar, é nesse sentido. Irmão, me leve e me traz. É o mínimo. Mínimo. Sendo que existem os pregadores itinerantes. Eu sou itinerante. Eu, Ítalo, sou itinerante. Estou dependendo da obra nesse momento. Aí fala assim, irmão, olha, mais um aproveitador. Querido, quem me conhece sabe. Sou soldador formado e certificado pela Petrobras. Falta um ano para terminar minha faculdade de informática, de análise e desenvolvimento de sistema. Eu tenho um curso de administração e engenharia Linux. E por aí vai. Eu não preciso passar por essa situação. Sendo que existe uma coisa. Existem pessoas que procuram viver desse jeito e existem pessoas que Deus estipula para viver desse jeito. Um grande exemplo disso é Paulo. Paulo, ele passou a sua vida aos pés de Gamaliel, estudando e aprendendo a fazer tempo. Você saber, ter muito conhecimento, por consequência ter muito dinheiro e ter pelo menos uma profissão. Aí Paulo escolheu tenda. Tanto que depois que ele tem aquele embate com Pedro, que Pedro pergunta assim, apóstolo de quem? Quem te ungiu apóstolo? Aí ele fala para ele que foi Deus que escolheu ele, que separou, né. Pedro manda ele de novo para Tarso. E o que ele fica fazendo lá? Ele fica fazendo tenda. Por quê? Porque como ele servia a Cristo, ele não tem mais a ajuda do governo para poder se sustentar. Ou seja, o dinheiro está acabando e ele precisa se sustentar de alguma forma. Por isso eu sou a favor de que todo pregador tenha pelo menos uma profissão. Uma profissão. Por quê? Porque você vai estar confiando nos seus braços, você não foi chamado, então vai e confia. Sim, mas o problema, meu amigo, chega mais perto que eu vou te contar um problema aqui. O problema é o seguinte, Deus não desampara ninguém, mas nós acabamos desamparando o Senhor. Entendeu? Então, nesse momento que você pecar e você falhar, meu irmão, Deus vai ficar de mal contigo. No bom sentido, né? Deus ele vai fechar a cara para você, porque você fez errado, você fez besteira. E aí, o que você tem que fazer? Encontrar meio de subsistir. Então você trabalha, entendeu? Você vai vender alguma coisa, você vai dar um jeito, vai sobreviver. Porque senão, meu irmão, você vai... Tá? Então, sido isso aí, tá? O que se paga é o conhecimento, não a pregação, entende? Mas isso é, como eu disse, é muito polêmico. Olha quanto tempo eu estou falando só sobre a mesma coisa, é muito polêmico. Mas se você quiser saber mais, pode me ligar, vai estar meu número aí, está espalhado pela internet já há anos, meu número, tá, meus contatos. Então entendam, gente, por favor, entendam. Eu tô querendo fazer isso, tá? Tô querendo montar um curso de oratória, um curso de prática, eu vou tentar acompanhar a pessoa ali pessoalmente, online, entendeu? Vamos ver como é que vai dar para fazer isso aí, tá? Curso de oratório, e não vai ser R$500, não dá, meu irmão, não dá para mim, eu sei que não dá para outras pessoas também, tá? Coisa de 2, 3 dias, uma hora por dia mais ou menos, entendeu? Intercalado, ver quando ficar melhor para a pessoa. Eu acredito que seja uma maneira de ajudar os meus irmãos e também me ajudar, porque como eu disse aqui, ó, eu tenho obra para fazer, eu tenho uma boca para alimentar, assim como você, tá? E a situação não tá fácil para ninguém, você sabe disso, mas maior é Deus para nos dar.
Até aqui Deus nunca deixou faltar nada para minha filha, nada, nem para minha vida, nem para minha esposa. Tanto que aqui, ó, isso aqui foi feito através de milagre, irmão. Sabe milagre? Você crê em milagre? Acredita em milagre? Isso aqui é milagre, ó. Isso aqui é milagre, milagre. Porque me diz como é que uma pessoa desempregada consegue erguer isso aqui? Pronta, meu irmão, tá pronta. Falta só, aqui, ó. Tem ali, ó. Vou mostrar para vocês ali, ó. Tem aqui, ó, sala, cozinha. Vou fazer 2 quartos, banheiro aqui. Falta só telhar, embolsar, entendeu? Isso aqui tudo foi Deus bradando assim fortemente na nossa vida. O pastor, eu sempre embolo o nome dele, meu irmão. Eu não sei se é Jacob, é Jacob, eu chamo de José, lá, pastor José. Meu irmão, rede missionária. Tá vendo esse camarada que entrou agora aí, ó? Pastor José Jacob. É Jacob, Jacob. Esse camarada aí, ó. Meu irmão, ele tem um trabalho lindo de missões, tá? Recolhe alimento para poder ajudar outras famílias sem interesse nenhum, a não ser pelo amor à obra. Então eu peço que você procure ele, doa lá para ele lá uma quantia em dinheiro, ou cesta básica, ou 1 quilo de alimento não perecível. Procura ele, liga para ele que ele vai te explicar melhor como é que funciona isso, tá? E é bênção, é um trabalho abençoador, abençoador. Creia muito nisso. Ó o Júnior de novo, fala comigo, Júnior. Não me entenda mal, varão, mas é minha opinião, não dizendo que eu estou certo. Não, querido, não, que isso. Meu irmão, se tem uma coisa que eu admiro muito nas pessoas, é quando as pessoas elas sabem se posicionar. Se você acredita nisso, meu querido, você está mais do que certo. Está mais do que certo. A minha indagação é o seguinte, são pessoas... A minha indagação é sobre pessoas que não sabem se posicionar e São Maria vai com as outras. Não procura, não toma um posicionamento forte e aí tudo que falam para ele, tudo que o líder fala para ele, ela pega e acredita. Eu gravei um vídeo essa semana passada agora, onde eu falava sobre isso. Pessoas que não têm a coragem de perguntar: ô pastor, por que é isso aí? Por que eu não posso cortar cabelo? Por que eu não posso pintar cabelo? Por que eu não posso raspar a perna? Por que eu não posso usar bermuda? Por que eu não posso botar uma camiseta? Para entender melhor o porquê não, entende? Eu sei o porquê não. E eu sei o que eu posso e eu não posso fazer, mas eu estudei lá atrás, eu pesquisei, eu perguntei, levantei a mãozinha, entendeu? Influenciada por outras pessoas, por outras coisas. Isso aí não leva ninguém a nada mesmo. A pessoa vai ficar sempre ali, ó, mais do mesmo, entende? Então, queridos, entendam isso. Eu falei que ia ser rápido, mas eu falo pra caramba, eu adoro falar. E por isso mesmo eu quero montar esse curso aqui de oratória, tá? Eu quero montar esse curso de oratória, como ensinar, como montar um sermão, como estudar a Bíblia, entendeu? Como pesquisar. Tem pessoas que nem pesquisar sabem. Pode parecer simples, mas tem pessoa que nem pesquisa sabe, tá? Eu tenho pessoas que me acompanham, que eu também ensino lá de fora do país, eu estando aqui no Brasil, aqui em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, tá? Aqui em Curicica, Vila Sapê. Tem pessoas lá de fora que eu ajudo. Então por que eu não posso ajudar quem está aqui dentro? Eu não sou conhecido, não estou na mídia, mas eu tenho certeza que você vai aprender e você vai desfrutar de coisa muito boa, muito grande, muito satisfatória. Uns foram chamados para mestre, outros foram chamados para pregar, outros foram chamados só para ensinar, outros foram chamados para louvar e outros foram chamados para pastorear. E é isso aí que nós vamos entender qual é o teu chamado. Se o teu chamado é pastorear, se o teu chamado é louvar, meu irmão, você vai aprender a como fazer isso. E o mais importante, você vai aprender a caminhar com as suas próprias pernas, não ficar dependendo do outro. Jô Torquato, um grande amigo, não falei? Acabei de falar de pessoas que estão de fora do país. Jô Torquato é um deles. Está lá tá na Suíça, na Itália. Ele mora para esses cantos de lá, irmão. Mora para onde lá. Tá um cantor, servo do Senhor, tá aí. Entendeu? Então, você só vai aprender o que é chamado se você souber para onde você vai, qual é o seu chamado. E aí você descobrir qual é o seu chamado, agora você tem que descobrir como executar o seu chamado, como exercer o seu chamado. Como eu disse, aqui ó, eu tô na minha obra aqui ó, bloco sobre bloco, e tem essa massa que une os dois para poder manter, erguer. E qual é a massa que tem no seu ministério para poder unir, para não deixar ele desmoronar? Hã? Você fez um curso, você fez uma aula de canto? Você fez
Você pesquisou alguma coisa? Deu uma estudada? Ou você está se alimentando só de Gênesis e Apocalipse? Querido, para se alimentar só de Gênesis e Apocalipse, você tem que ser um Yosef Akiva da vida, que é um cara que já veio dessa terra, já tem conhecimento dessa terra, entendeu? Aí eu digo que de repente ele nem precisa fazer um seminário, mas eu tenho certeza que ele vai precisar sim estudar filosofia do mundo antigo, estudar filosofia atual, estudar história contemporânea, história medieval, história não sei lá do que, entendeu? Para poder crescer ricamente em conhecimento. Porque o dia que você for pregar, o dia que você for cantar, ou o dia que alguém te pedir ajuda sobre algo relacionado à obra de Deus, se você não tiver um conhecimento bom sobre um domínio sobre o assunto, vai passar vergonha. Aí depois vai ficar, poxa, então eu sou muito ruim, vai ficar se lamentando. Não, cara, você não vai, não adianta. Você tem que buscar conhecimento. E eu quero montar esse curso de oratória, eu quero ajudar, tá? Eu tenho 2 pessoas atualmente só interessadas, 2 pessoas interessadas, curso online aí de pelo menos aí 1 hora, 3 vezes no mês aí, tá? É um curso rápido, mas você vai ter um norte de como seguir, de como prosseguir. Se você já sabe, você vai melhorar. Se você não sabe, você vai aprender. Pode ter certeza nisso. Entende? E eu tenho certeza que assim nós vamos caminhando juntos para Canaã. E Deus vai fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Entende? Recebe essa palavra aí, tá? Deixa nos comentários aí como o Júnior dos Santos fez, deu o posicionamento dele, tá certíssimo isso que ele fez, tá? Se você não concorda, é um direito seu e mantenha sempre a sua opinião. Não seja Maria, vá com as outras. O mundo tá cheio disso. Deus, ele precisa de alguém que mude o quadro, alguém que tome posição. Como, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue. As pessoas disseram para ela, a cultura falou, a sociedade falou, ela mesma falou para ela que ela não poderia chegar até Jesus. Mas aí o que ele fez? Rompeu essa barreira. Se ali há uma oportunidade, eu vou até a oportunidade. Não vou deixar a oportunidade passar batida. Eu vou até ela. Mesmo que todos digam que eu não posso. Mesmo que o meu corpo diga que eu não posso. Mas se eu quero e se tem a possibilidade de eu mudar algo na minha vida, eu vou até esse que pode mudar esse algo na minha vida. E ela foi se arrastando, você conhece a história, e ela tocou no manto do Senhor, dali saiu virtude, e ela foi curada. Agora imagina o que aconteceria se ela tivesse dado ouvido aos outros. Se ela tivesse dado ouvido aos seus próprios pensamentos. Se ela não tivesse arriscado. Eu ouvi uma frase, para encerrar aqui. Essa frase, ela sempre me acompanhou. Eu prefiro ir, por mais que eu vá e dê com a cara na parede, eu prefiro tentar do que ficar aqui parado sem fazer nada e me remoendo pensando o que é que aconteceria se eu tivesse ido. Você está entendendo? Então, arrisque, mude a sua vida. Tente alguma coisa nova para te tirar da zona de conforto. Tá bom? Eu sou o ministro Ítalo Rosendo. Se você quiser este curso, comenta aí, vai estar o meu número do WhatsApp aí, vai estar na descrição aí, tá? Peça ajuda. Se você não pode pagar um curso grande, caro, assim você me ajuda.